os problemas inerentes das democracias plebiscitárias, conforme nós já salientamos antes. Uma democracia representativa com instrumentos de democracia participativa ou de democracia direta. Mas para tudo isso funcionar, me parece que nós temos que discutir de maneira muito corajosa o voto, a qualidade do voto, pelas razões também que eu já salientei. Grande parte dos problemas da democracia brasileira, das nossas insatisfações, os problemas institucionais que nós temos, se deve a uma péssima representação política. Nós temos realmente políticos muito ruins. Quando um Congresso, como foi o nosso, quando a Câmara dos Deputados, ela mantém como deputado uma pessoa que foi condenada e está presa e cumpre pena, digamos assim, é o limiar do descompasso entre essa representação política com a vontade popular. Então, grande parte da responsabilidade sobre a crise institucional que nós vivemos recai, sem sombra de dúvidas, na representação política. Mas ela não se esgota na representação política. Uma parte importante dos problemas são originados no próprio voto, nos eleitores. Os eleitores sem memória ou indiferentes com a política têm grande parte também da responsabilidade sobre a crise que nós vivemos. E por causa disso, eu sugiro a proposta que eu apresento, que é a substituição do voto obrigatório pelo voto facultativo. Me deem 2 minutos para defender esse argumento. Por que devemos sair do voto obrigatório para irmos para o voto facultativo? Não é só porque a maioria das democracias adota o voto facultativo. É verdade, a maioria das democracias adota, a grande maioria adota os votos facultativos. E as melhores democracias, digamos assim, também adotam o voto facultativo. Mas não é só por isso. Quem defende o voto obrigatório diz assim, em resumo, quem defende o voto obrigatório diz, por um lado, o voto obrigatório cria cidadania. Por outro lado, o voto obrigatório inclui os mais pobres. Né? Sem voto obrigatório, os mais pobres não participariam. Pois bem, acho que esses 2 argumentos são muito frágeis. Primeiro, o voto a ideia de que participar de eleições cria cidadania. Isso em parte pode ser verdade, nós temos que aprender a votar mesmo, né? Temos que viver experiências, mas o Brasil já viveu um bom número de experiências eleitorais. E não há nenhum indício de que quanto mais participamos, mais elegemos, mais representação política melhora. Isso não parece, é o contrário. Parece haver justamente o contrário. A representação política parece se deteriorar a cada eleição. Então, a ideia de que quanto mais participo, mais interesse desenvolvo pela política, mais civismo eu tenho e consequentemente, melhor será a minha representação política, não se coaduna empiricamente com o que nós observamos no Brasil. Por outro lado, a ideia de que o voto facultativo vai afugentar os mais pobres, isso não se sustenta. Né? Não há nenhum dado nas nossas abstenções, que são altas, mais ou menos no Brasil, 30% de votos inválidos, 10% de votos brancos e nulos e quase 20% de votos de não comparecimento, de abstenções, 30%, quase um terço da população, dos eleitores, população dos eleitores. Não vota, certo? Não escolhe representantes. E não há nenhum dado que nos permita dizer que a maior parte desses que não votam são pobres. Nesse contingente de votos inválidos, tem pobres e tem ricos. A ideia de que o pobre, não podendo votar, não vai votar, me parece um preconceito. É uma ideia invertida. Não há nenhuma razão para esperar que o pobre vá participar menos, tenha mais preguiça, menos vontade de participar de uma eleição do que alguém mais rico, de alguém da classe média. Basta ver um feriado para vocês verem quem sai no feriado, se a eleição bate no feriado, que se ausenta da eleição, mas
É quem tem carro, quem tem casa na praia, quem vai para a fazenda, certo? Não são os pobres. Os pobres, em casos assim, até comparecem mais do que os mais ricos. Então também não parece, a meu ver, se sustentar essa ideia de que os mais pobres eles não participariam num processo de eleição onde o voto é facultativo. Isso parece ser um falso argumento. Finalmente, a ideia de que nós temos muitos deveres, nós somos obrigados a prestar serviço militar, a pagar impostos. O voto é só mais um dever. Qual é o problema, dizem os defensores do voto obrigatório? A meu ver, eles não só confundem temas de natureza muito distintas, como serviço militar e voto, como eles justificam a supressão de uma liberdade por outra. Porque a restrição de liberdade em outras áreas, nós também devemos ter restrição de liberdade na hora de votar. Eu acho esse argumento também não só pífio, mas dentro dele tem um componente autoritário muito forte. O voto é, sobretudo, um direito. O voto não deve ser visto como uma obrigação. Vota quem quiser votar. No Brasil você tem 30% de votos inválidos, como eu disse a vocês. Tem mais ou menos aí, segundo pesquisas, 40% de pessoas que mais ou menos, né, que definem o seu voto com uma certa antecedência. E mais ou menos 30% de eleitores, quase um terço, que decide na hora do voto. É o voto que eu chamo de unidunité. Quase um terço dos eleitores escolhe os seus representantes unidunité, na fila, na noite anterior, porque alguém assoprou algum nome. Isso me parece que atinge de maneira central a qualidade da nossa democracia. Com o voto facultativo, só votar, nós temos a chance de terminar com o voto unidunité. Só vai votar quem quiser votar. Só vai votar quem achar importante votar. Vai aumentar a abstenção? A abstenção já é altíssima. O que vai fazer é que só compareçam aqueles que querem efetivamente votar, aqueles que acham que tem um bom candidato na cabeça, qualquer que seja a razão. Por isso defendo o voto facultativo. Acho que ele seria uma reforma política com consequências muito importantes, qualitativas para a democracia brasileira. A meu ver, democracia é isso. Democracia, para mim, é competição política, é alternância no poder e é também renovação parlamentar. Obrigado, gente.